E a gente entra em ciência aqui. É só aula 5 do nosso curso sobre escola austríaca, né? Introdução à escola austríaca. Mas na parte sobre Hans Hermann Hoppe, né? Também teve uma parte sobre Mises, ação humana, teve uma parte sobre Rothbard. Futuramente vai ter sobre Hayek, então vai ser vários autores, né? Dando uma apanhada da opinião de vários autores sobre o tema, né? E a gente vai examinar um livro chamado. Um livro não, um artigo, de certa forma, chamado Produção Privada da Defesa, que é associado à ideia da não necessidade de um exército e de uma defesa, de a polícia, etc., totalmente privada, né? Também tem a ver com o livro do Molinari, que é a mesma defesa de forma diferente. O do Molinari, obviamente, é mais antigo, foi escrito em francês e tal. E eu vou falar mais da visão dele posteriormente em outros livros do Molinari, né? No momento eu queria que só estejam em francês, alguns em inglês, né? Então, bem, e começa dessa forma assim, né? O mito da segurança coletiva também pode ser chamado de mito hobbesiano, né? Então, esse hobbesiano é associado ao Thomas Hobbes, né? Escreveu um livro de Leviatã, né? Tem uma defesa ali do Estado, etc. Thomas Hobbes, assim como inúmeros filósofos políticos e economistas que o sucederam, argumentava que no estado da natureza, os homens estariam constantemente em conflito, que é chamada de selva de Hobbes, ou Hobbesian Jungle, né? Então, se você pegar uma sociedade primitiva, é, em que tem sociedades tribais ali que lutam por recursos, não tem exatamente governo ainda, etc. Nesse estágio da civilização, ao longo da história, antes dos Sumérios, assim, se emergirem, por exemplo, antes da civilização mais antiga surgir do ponto de vista burocrático, as pessoas estavam em constante conflito, né? Por poços de água, por locais privilegiados para cultivo, né? Para agricultura, gado e etc. Praticava muito pilhagem, que é basicamente alguém roubar outras nações, até cidades inteiras, né? Botar fogo nelas, enfim. É essa a ideia, né? É, no entanto, como pode haver uma proteção melhor para A e B, entre entes A e B, se uma entidade externa S precisa tributar eles, né, para fornecer essa defesa? Não haveria uma contradição na própria concepção de um sistema que tem que tributar para agir como protetor, né? E também a questão é, e se, por exemplo, essa tributação ocorre e a proteção não é necessária necessariamente no nível que a tributação é feita, né? Então, por exemplo, os trilhões gastos dos Estados Unidos ao longo dos anos em defesa, do ponto de vista exército, né? Em pagamento de impostos, né? Dos americanos, quanto isso realmente voltou para eles em relação à defesa. Provavelmente depois do 9/11, né? 11 de setembro, essa noção de defesa talvez aumentou para parte da população, mas a questão é o quanto o nível, a taxa de gastos atual é realmente útil, né? Quanto os Estados Unidos fazer guerra em outros países é útil para o povo dos Estados Unidos, como eles dizem. E a questão é, com certeza poderia ser menos gasto, né? Hum, há uma necessidade desse gasto ser nesse nível, nessa taxa. As pessoas consentem com isso. Então esse é o ponto, né? Se as pessoas consentem com esse gasto. E, novamente, apenas por exemplo, né, quero citar a defesa privada no período em que você tinha nações como Moab, Edom, Amonitas, Filisteus e etc., Amalequitas e tal, que atacavam Israel constantemente. Então Israel conquistou essa terra por guerra, né? Terra prometida através da guerra. Tem a história de Jericó, tem a história da conquista de todas as terras aqui pertencentes a essas tribos. Foi conquistada na guerra mesmo, na raça. E mantida também. Então, para manter, eles tinham que guerrear, né? Tanto que teve épocas que eles foram dominados por outros povos aí. E aí tinham juízes, né, que libertavam eles da opressão. E assim, quando uma nação dominava a outra nessa época, eles cobravam tributos. Essa era a noção. Não é simplesmente você entra numa nova não, numa nação, mesmo que seja nova, nesse caso nova, é, mata todo mundo e pega todo o dinheiro. Não é assim. A forma mais de longo prazo para você receber realmente um valor decente
um influxo de capital maior no seu país era basicamente tributo, né? Então você domina um povo e fala, ó, vocês vão pagar tributo, senão a gente ferra vocês. A gente ataca todo mundo. Basicamente essa era a ideia, né? Então, o, o Og de Bashan, por exemplo, um rei específico que Eliú, basicamente, fez um plano pra eliminar ele, né? O cara que era canhoto, né? É Eliú de algumas traduções, né? Mas é Eliú. Então ele foi um juiz específico de Israel que ele matou um rei que cobrava tributos de Israel. Então, basicamente, toda essa defesa era feita por milícias privadas, né? Não tinha um exército cujo financiamento era através de impostos. Então, por 300 anos. E o Hope, né? Ele fala contra minarquistas, né? Como o James Buchanan, por exemplo. Além disso, defensores do papel do Estado de Thomas Hobbes ou James Buchanan, embora eu crie que colocar os dois na mesma categoria é um exagero, né? Então, por exemplo, um minarquista que tem uma visão de direito libertária, ele não é a mesma coisa que um estatista. Ele chama ele de, o Buchanan de estatista. Eu acho que isso é um exagero, cara. O minarquista, do ponto de vista mais assim, é, no ápice assim do minarquismo do ponto de vista libertário, ele é quase um anarcocapitalista. Ele só não é uma questão é, de visão de ética diferente, mas ele é quase um anarco. Tá mais perto de um anarco do que um estatista. Então, eu creio que é um exagero quando a pessoa diz que não, o minarquista é um estatista. Como assim, cara? Só porque você assume que o Estado é necessário, você é basicamente um socialista, né? Não tem lógica isso. Então, argumentaram que um Estado protetor surgiria como um resultado de um tipo de contrato constitucional, né? Claro que o minarquismo não precisa ser nos moldes que a maioria das pessoas sugerem. Eu creio que o molde de confederalismo é superior e defesa privada, sistema judiciário privado, que eu já vou mostrar com exemplos, né? Visuais. Mas enfim, essa ideia de que o minarquismo é totalmente à parte do libertarianismo. A visão de libertário. Os antifederalistas eram libertários, eles eram minarquistas. Os primeiros libertários, eles eram minarquistas. Sim. No entanto, quem, em sã consciência, concordaria com um contrato que permitisse ao seu protetor determinar unilateralmente, de forma irrevogável, a quantia que alguém deve pagar pela proteção? Isso eu concordo, né? Porque se alguém. Se o ministro da Fazenda colocar impostos em diversos setores, também uma alocação de recursos para diversos setores de forma não consentida pelas pessoas, por mais que ele seja eleito, isso é ilógico, né? Então, se o presidente coloca o ministro da Fazenda que faz merda e o povo não concorda, e é uma democracia, então isso é ilógico, né? Porque o cara faz o que ele quiser. Então, é uma aristocracia quase, né? Vestida de democracia, né? Ela diz, pelo contrário, não existe perigo maior para as nossas vidas, sociedades e prosperidade do governo dos Estados Unidos. É isso que as pessoas dizem. O presidente americano, em particular, representa uma ameaça armada do mundo, né? Acho que o principal problema da Constituição americana, que também alguns antifederalistas eram contra, era a criação de exército e o poder que, se eu não me engano, na seção 2 deu pro presidente, né? Então, se você ler a Constituição americana, vai falar lá que o, a Marinha e o Exército estão sob poder do Executivo. Então, o presidente, ele é o general, tá literalmente lá, do Exército. Então, Trump, por exemplo, é o general do Exército. O Biden, o que é até irônico, né? Era em seu mandato também o Bush e também o Obama, Clinton, etc. Eles eram, durante seu mandato, generais do exército. Eu creio que isso é colocar muito poder numa pessoa só. Ele pode simplesmente fazer ataques ao redor do mundo com noção de defesa. Não, estão protegendo a América, mas às vezes, somente em certas guerras, o objetivo da, entre aspas, defesa da política externa americana era exatamente buscar seus próprios interesses econômicos, às vezes. Então, na visão libertária, a guerra é totalmente é uma forma, na verdade, de controle aristocrático, bélico, financiado
pessoas que não necessariamente concordam com isso, né. Então, além disso, o monopólio judicial deve levar a uma deterioração da qualidade da justiça e da proteção. Agora tá falando sobre direito, né. Se só se pode recorrer ao governo em busca de justiça e proteção, essas acabarão sendo distorcidas. Então a questão é, se alguém pode, o judiciário, interpretar a lei como quiser e fazer leis como quiser, é um problema. Na verdade, eu tava lendo, eu lembro qual autor, mas você criar uma lei deve ser muito mais difícil que você corrigir leis. Porque corrigir leis é uma coisa que deve ser, na verdade, o foco do judiciário, né? Leis inúteis, etc. Leis que alteram calendários de mercado, que atrapalham empresas, etc. Que aumentam preços de consumo na prática. São leis injustas, né? Não beneficiam o povo. Então, o objetivo da democracia é beneficiar o povo, né? Então, tem uma questão também que as leis que são criadas não têm um júri, né? Então, o Blackstone sempre fala sobre essa questão, né? Também é uma influência muito grande para a visão de jurisprudência da Constituição americana, na formação dela. E é citado muito pelos antifederalistas, principalmente júri em casos civis, que é uma coisa que não tem no Brasil. Então, júri em casos civis. Não é o caso do Brasil. Então tem que ter um júri, no geral, porque você não pode colocar na mão do juiz todo o poder dele tomar decisão. Ele tem que ter um grupo daquela sociedade, daquele país, daquele estado, daquela geografia onde aconteceu o caso, né? O federal. Um júri federal, né? Um júri de pessoas de vários estados. Pessoas, no geral, honestas, no geral, comuns, aleatórias, sem propina, sem nada disso. Não ganham nada monetariamente com isso, né? Em que, embora tenha uma piada do The Office que você ganha um almoço, né? Então, mas enfim. Mas a questão é, elas estão ali voluntariamente para jul- julgar, dado o resultado do juiz, etc. Todas as questões da defesa dos advogados. É, a questão em si, né? A criação das leis também deveria ser importante, porque você não quer dar voz ao povo, então o júri é extremamente necessário. Não é o caso na maioria dos países. Então aqui é o gasto com armamentos, né? Military spending. Dá pra ver que os Estados Unidos é o que mais gasta ao longo dos anos, o Reino Unido. Isso aqui pode mudar de ano para ano, tá? Alemanha, Arábia Saudita, França, etc, né? Isso é uma coisa boa? Não, cara. Por que você tá gastando tanto, né? É claro que os Estados Unidos ele faz muitos. Até então ele tava, por exemplo, no Oriente Médio ali, enfim. Ele tem muitas ações, atividades desse tipo. Mas elas são necessárias realmente? Por exemplo, os Estados Unidos ele tinha que estar no Vietnã? Talvez não, cara. Talvez você deveria deixar as pessoas resolverem as coisas elas mesmas. É, ou será que com o dinheiro do povo você pode buscar formas armadas e com as pessoas do povo, né, de resolver conflitos externos que talvez não sejam um problema seu, né? Será que tem interesse do povo, né? Outra questão é que a maioria, não todas, né, as empresas principais do mercado global de armas bélico é privado, né? Como a Lockheed Martin, a RTX, a Northrop Group, General Dynamics, que é o Buffett, né, e o Munger investiram por muito tempo, até hoje, já criou na General Dynamics, que é uma empresa americana, a Bayer, no Reino Unido. Tem estatais também, como a Rostec, na Rússia, né? Na China você tem a Vic, Norinco e outras. Mas, no geral, as principais empresas, elas são privadas. E a Rússia e a China são outra diferença, né, em relação ao governo, né? Mas, no geral, na Europa, etc., as empresas que fabricam a maior parte da produção bélica do mundo, e você pode até investir nelas, né, em ações nelas, eu não tem nenhum problema nisso. Elas são financiadas de forma privada, né? Então, isso já diz que, do ponto de vista de produção do que é usado para armadura não, perdão, infantaria, comida, armas, é, infraestrutura, tudo isso pode ser provido de forma privada. Até porque os Estados Unidos, ele contrata empresas privadas para fazerem isso para eles, com dinheiro público. Então, é tipo SpaceX, cara. Quem fornece para a NASA o que ela tem em várias questões.
empresas privadas, né? Então não é exatamente totalmente tudo que ela faz, né? Produz. Aqui para dar outro contexto, países com mais pessoas que têm armas, né? Como os Estados Unidos, Iêmen, Montenegro, Sérvia e etc, né? Depende do estado, tá? Nos Estados Unidos. Então, pessoas que podem ter acesso e têm acesso à arma, né? Agora, sobre violência, né? Tem vários gráficos que mostram estatísticas diferentes, tá? Dependendo do período, que aqui é 2023, pode ter números diferentes. Então, esse aqui é um exemplo de 2023, então é um exemplo específico. Em que você tem Jamaica, Equador, México, Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, sim, bastante violência com armas, né? Seguido de outros países. A questão, o quanto dessas violências com armas foram com armas legais, por exemplo. Legalizadas, né? Com posse legalizada, com documento e tudo. Esse é um ponto, né? Porque se você tirar isso da estatística, ela não é relevante, né? Tem que ver, por exemplo, no Brasil. Quanto da violência com armas foi feita por pessoas que estavam registradas e quanto foi feita por importação ilegal, que a maioria das armas do Brasil é importação ilegal. De outros países, sei lá, Paraguai, até da fronteira, ou até internacional. É, não vamos ser ingênuos, né? Grande parte dessa produção também é privada, né? Então é óbvio que a produção de armas no mundo você tem comércio internacional. Tem um livro muito bom. Eu fiz uma resenha no Instagram que tem a ver com aquele filme do Nicolas Cage, né? Que é O Senhor das Armas, né? Aquele livro, aquele filme é baseado na história real de um ucraniano, né? Que hoje mora na Rússia. Ele fazia transporte ilegal de armas, né? Tem um livro sobre isso. É muito bom. É um dos melhores sobre esse tema. Embora não é esse nome, Senhor das Armas, é o livro. Eu li parte do livro, não li inteiro, mas metade praticamente. E basicamente ele mostra como esse mercado, né? Você tem muita propina entre países, bordas, etc, para você realizar esse mercado underground. Então grande parte do que chega no Brasil também é produzido de forma privada. É óbvio. Também de forma legal. Legal, digo, de forma clandestina em certos países, mas grande parte é privada. Isso é um fato. Não tem como negar isso, né? Mas enfim, esse não é o tema, assim, da discussão aqui. Existe um amplo consenso entre liberais e libertários, como Molinari, que eu já citei, Rothbard e Tannehill, bem como a maioria dos outros comentaristas sobre o assunto, de que a defesa é uma forma de seguro, e eu guardo esse termo, seguro, insurance em inglês, e que os gastos com defesa representam uma espécie de prêmio de seguro. Então, vamos lá. Como funcionaria isso, né? Como assim seguro? Nesse caso, cada segurado, aquele que pega um seguro, pagará o mesmo prêmio, que é um valor a mais, por. Tudo no seguro é chamado de float, que é o termo do Buffett, né? Float é um dinheiro que você ganha numa seguradora, tecnicamente sem fazer nada. Você só faz quando realmente você tem. Tem um nome específico para quando alguém busca a redenção desse seguro, né? Então, sei lá, é um seguro de incêndio, quando acontece um incêndio, a pessoa recebe. Mas se não tem um incêndio, ela paga e não acontece nada. Ninguém faz nada. Uma forma de lucro da seguradora passivo, né? Ela não faz nada, ela só é ativo quando ocorre um ato, o seguro cobre. Então, os prêmios arrecadados em um determinado período serão, presumivelmente, suficientes para cobrir indenização e várias questões associadas a isso, né? Então, esse seguro seria aplicado para noção de polícia, para noção também de casos legais. Então, vamos supor, seu carro quebra, você vai no mecânico, ele comete uma fraude nesse processo de arrumar do seu carro, tu processa ele. Nesse sistema, quem iria resolver esse problema? Você tem que chamar a polícia, de repente, tudo isso. Teria a mesma merda. Teria a mesma polícia, teria a mesma questão da jurisprudência, o mesmo processo legal, de repente a mesma lei, tudo igual. Mas, embora seria bom mudar a legislação em vários contextos, e a Constituição, mas o ponto seria, as coisas seriam a mesma, só que a administração partiria de empresas privadas que teriam que seguir um código legal que é aceito pela sociedade, né? Então você tem que ter. Você não consegue fugir disso. Por mais que o Hope talvez poderia fugir disso, não tem como fugir disso. Teria que ter uma Constituição e uma legislação que é aprovada pela maioria, e isso é óbvio. Então considere por um momento
um mundo totalmente, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo categórico, teórico. Vamos supor que não existisse Estado, né? Então, a maioria dos proprietários de bens seria assegurada, um seguro, individualmente por grandes companhias de seguros privadas, né? Como multinacionais, etc. Você já tem, por exemplo, a Berkshire Hathaway. Eu vi muito de seguros, de uma das maiores seguradoras do mundo, que é a Berkshire Hathaway. Ela provê seguro, cara, pra todo tipo de entidade que você pensar, até em estados, ao redor do mundo. Por exemplo, teve um terremoto na Austrália, eu acho que não foi na Austrália, que eles tinham uma empresa terceirizada que estava fazendo. Eles tinham empresas de seguros também terceirizadas, é, que faziam negócios ao redor do mundo. E aconteceu um terremoto e, e a Berkshire Hathaway sofreu um pouco, né? Porque o float diminuiu, porque eles tiveram que pagar o seguro associado a isso, né? Pra você ver o nível da Berkshire Hathaway. Então, as seguradoras, elas já oferecem serviços de seguros para desastres naturais, todo tipo de coisa, ao redor do mundo. Também para defesa. Questões associadas a tipos de danos à infraestrutura e tal, que são associadas a ataques, podem ser terroristas, etc. Depende do tipo de seguro, mas tem contratos milionários ao redor do mundo, em que eles só pagam quando acontece exatamente um, o que o seguro cobre, né? Então você tem questões internacionais que realmente já existe esse sistema. Então não é uma coisa nova, né? Então seria uma forma diferente de administração de um governo, né? Eu vou usar um exemplo que é só visual, né, pra você. Eu não achei nenhuma imagem que pesquisei, né? Imagens e diagramas, como seria libertarianismo, né? Eu não achei nenhuma. Se você tiver, me manda aí por e-mail, porque eu não conheço nenhuma. Eu fiz uma da minha cabeça, né? É, com as ideias que eu já vi sobre o tema. Então, basicamente, a ideia primária é que você tem direito natural, né? Então, tem uma base de jurisprudência baseada em uma filosofia de direito libertário. Através disso, você cria uma constituição confederali... seria uma confederação minarquista ou até libertária, se você quiser. Enfim, pode ser o que... Esse daqui pode ser aplicado para qualquer modelo que você quiser. O meu modelo vai ser minarquista, no seu pode ser agorista, pode ser que merda você achar melhor. Com base nessa Constituição que é aprovada pelo povo, você tem a legislação, que vai ser o máximo curta possível, né? Brevidade lacônica, né? No sentido socrático, né? No sentido de outros autores, como o próprio Lao Tzu e outros autores que também falam que uma Constituição deve ser breve, o Cícero, enfim. Então você tem uma brevidade da mesma, né? Uma própria Constituição americana tem, mas embora ela tenha vários erros. Então uma legislação não pequena, mas sempre vai ter que melhorar. Então essa é a ideia. Nunca criar mais leis, mas sempre melhorar as que já existem, né? Criar o mínimo possível, né? Para criar lei você tem que ter muito cautela, né? Embora não seja assim na maioria dos países. Então o seguro cobriria, com base nessa Constituição e a legislação aprovada pelo povo e administrada por aqueles eleitos, né? Eu creio que o judiciário também teria que ser eleito pelo povo, não só o legislativo e o executivo. Com fraude, roubo, todo tipo de coisa que a lei, por natureza, tem que lidar, seria pago. Então o juiz, os advogados já são, né? Já pode pagar os advogados de forma privada. Mas o juiz seria pago conforme a demanda por casos, e não é como se a demanda fosse pequena, né? Então, seria conforme a sua. É, conforme ele é visto como uma pessoa imparcial, né? Porque ele teria muito mais ainda, assim, obrigatoriedade de ser imparcial, senão ele não seria contratado. Então, teria. Nem precisa exatamente ser uma empresa. O, o país em si teria um conjunto de juízes que estão. Passa pelo mesmo processo, vai para a faculdade, OAB, etc. Tem todo o mesmo processo. Só que a aprovação em si deles poderia vir de forma voluntária através dessa sociedade. Não precisa exatamente ser uma empresa. Não tem. Acho que tem coisas que tem que ser não empresariais, né? Não precisa ser tudo literalmente ser uma empresa. Mas poderia ser, por exemplo, quando a gente fala do Deteng, que era uma jurisprudência privada entre os povo nórdico, né? Certo período na sua história, entre os vikings, etc. O Deteng
que era tem os Altens, né, que eu mostrei na última aula. Era basicamente uma instituição privada, né, de certa forma. Porém, eles não necessariamente tinham uma estrutura que é a mesma atual. Ele não então, tem que considerar que eles eram um serviço de um caráter público e ao mesmo tempo era privado. Então, a função deles era pública e a autenticação deles era pública. Não era monetária, né? Não era alguém que pagava por isso, entendeu? Entende? Então, você tem que ter coisas que são a parte da esfera da ação privada. Não necessariamente. O que eu tô dizendo aqui não precisa ser pago por impostos eles. Entende? Mas esse é o ponto. Nesse caso, essa aprovação não precisa ser necessariamente uma empresa. Mas enfim, poderia ser também. Não importa. Então, esse seguro também cobriria o sistema judiciário, né? Todo mundo seria pago por isso. Então, quando, por exemplo, você paga o seguro, quando você precisa de um advogado, quando você precisa de juiz, esse seguro pode cobrir, ou você tem que pagar diretamente caso você não pague o seguro, né? E a questão é, obviamente, ninguém pode ser coagido a pagar esse seguro. Porque senão seria a mesma merda que imposto. Seria uma hipocrisia, né? Porque é a mesma coisa. Então, eu não creio que você coagir alguém a pagar esse seguro seria justo, né? Porque, por exemplo, o Robert Murphy fala, né? Não, as pessoas que não pagariam seguro, elas seriam é, expulsas dessa sociedade ou deixadas de lado, né? Entre aspas, exiladas. Só que é a mesma coisa, cara. Tu é obrigado a pagar, de repente, um valor que não é simbólico, enfim. Então, às vezes, você nem precisa desse seguro. Não precisa, poderia ser direto, cara. Poderia ser um pagamento direto. Só teria uma forma privada de administração. E talvez tenha lacunas que tenha a preencher nesse contexto, mas essa noção de seguro não é obrigatória. Tipo, não é uma condição, tem que ser assim. Mesmo se você seja libertário mais radical. Mesmo anarco. Eu, pessoalmente, sou minarquista, né? Humanos 13 aí, né? Então, eu creio que o Estado é necessário, né? Em versões confederalistas, né? Mas, enfim. Medicina também poderia ser pago por esse seguro. Já é. Então, já é pago por um seguro, né? Que você paga. E o preço diminuiria caso não houvesse serviços públicos, né? Ou caso não houvesse subsídio. Então, você teria uma obrigatoriedade desses hospitais de fornecerem serviços a preços menores, né? Tanto o subsídio, no caso dos Estados Unidos, quanto um SUS da vida e hospitais públicos, eles criam uma distorção de mercado que geram preços maiores no mercado privado. Então isso é uma obviedade. Alguém poderia dizer, não, mas vai ser tudo mais caro. Cara, já é caro no privado. Então, acho que seria mais caro? Eu acho que também ingenuidade, né? Porque não seria lucrativo para ele, né, na prática. E utilidades públicas, né? Então, várias coisas. Que seria essas utilidades públicas, né? Seria no setor de infraestrutura, você precisa de rodovias, você precisa, o buraco precisa ser tapado, etc. E você poderia ter um seguro e empresas privadas já tem empresas privadas que fazem esse serviço terceirizado para o Estado, né? Então não é como se fosse totalmente a parte do que já é. Então, só que seria agora realmente uma competição, não teria monopólio de concessão, né? Porque, por exemplo, privatização nada mais é do que por concessão, nada mais é do que um monopólio do governo para certas empresas. Então, eles beneficiam certas empresas, pagam um certo valor no leilão ou de outras formas. No fim, é um monopólio. É melhor do que um administrado pelo Estado? Melhor, mas no fim é a mesma merda. É um monopólio. Aquela empresa, ela, ela adquiriu um monopólio. Então, a maioria das privatizações hoje são monopólios. Monopólios que não são adjacentes a um livre mercado. Ou seja, você privatizar tudo de forma concessiva, né? Tem vários exemplos de concessões diferentes, mas no fim é a mesma merda. Então, você não tem competição no setor de energia, por exemplo, no setor de fornecimento de água, de luz elétrica, etc. Se você não tem essa competição, basicamente, os preços são determinados por um agente só. E aí fica sempre. Pode ser alto demais em relação ao que seria no. Tivesse várias empresas que poderiam oferecer esse serviço. É claro que, por exemplo, uma reserva, ela é. Por exemplo, de Itaipu, ela é uma noção
foi feita pelo dinheiro do povo. Então, ela é uma concessão pública. Se for administrada por uma empresa privada. Então, você dividiria isso daqui entre empresas? Não tem como, né? Isso não tem lógica uma coisa só ser administrada por várias pessoas. Ser administrada por várias pessoas, várias empresas. Mas novas reservas, né, sei lá, novas coisas realizadas no setor de energia, água, etc., poderiam ter caráter privado, então várias forneceriam isso daí. Teriam que seguir as leis, normal, mas contanto que não ferissem as leis, elas não precisariam de autorização do ponto de vista monopolista, né? Então, tipo, só aquela empresa faz isso e aquilo, enfim. Então, setor de energia e vários outros setores. Todos os setores? Não sei, né? Fica complicado dizer todos, né? Mas, no geral, a maioria. Por exemplo, eu pessoalmente não creio que a polícia tem que ser privada, né? No momento. Talvez eu mude de ideia, mas. É, o Molinari disse que deveria, então a administração poderia ser privada. Mas poderia ter conflito de interesses em relação a isso, né? Então, por exemplo, eu creio que um exército não é necessário, mas a polícia talvez seja melhor com caráter público, com administração privada, de repente. Só que nesse contexto do Ropa, né? Ele disse que tudo deveria ter que ser privado, né? Polícia também. Então é uma questão de visão de um mundo diferente, né? Então você escolhe a sua visão que você quer. Ele diz, por exemplo, a atuação de seguradoras em um ambiente competitivo apresentaria um contraste marcante em todos esses mercados, tá? Que eu citei. Infraestrutura, tudo que você pensar. Por um lado, se uma seguradora não conseguisse evitar um crime, teria que indenizar a vítima, né? Assim, acima de tudo, as seguradoras buscariam ser eficazes. Só que a questão é que prevenir crime é impossível, cara. A não ser que você consiga ler a mente das pessoas, né? Não tem como você prever que tal pessoa vai fazer tal coisa, porque às vezes nem a pessoa sabe. Ela vai ter uma ideia mirabolante, idiota, né? Então não é bem assim, tá sendo muito utopista, né? Uma utopia aqui. De fato, agindo em cooperação, as seguradoras gostariam de expulsar criminosos conhecidos, não apenas da sua vizinhança imediata, mas da própria civilização. Eu creio que isso daqui é um pouco não. Isso aqui é um exagero. E o Murphy também diz isso. Então, mesmo que você seja um cara mais radical, eu creio que é um exagero. Eu sou minarquista, provavelmente eu discordo dessa opinião, mas eu creio que isso daqui é extremamente mais pesado, né? Então, acho que não, cara, não. E se o cara for inocente, por exemplo, e aí você vai exilar uma pessoa justamente, é, depois for visto isso, porque ocorrem erros em casos legais e no setor privado e acontecer da mesma forma. Você teria erros, seria mais eficiente, mas teria erros da mesma forma, né? Falsos positivos, que é normal. Pessoas erram, né? Por falta de informação, ou bias, enfim. Mas daqui eu creio que é muito pesado e não tem lógica. Eu creio que quando você muda as coisas muito, começa a ter problemas, né? Teria que ter um sistema que não muda muito o que já existe. Como assim? Não muda, tipo, não faz coisas totalmente radicais, nível infinito. Quando uma coisa é muito radical, no nível muito alto, tem que ver com maus olhos já. Porque, como assim, cara? Expulsar a pessoa da sociedade? É, colocar ele no deserto do Saara. Mais que seja um exemplo, histórico, né? Um exagero, na minha opinião. Então daria um bom filme, né? Minority Report, né? O cara tem o poder de prever crimes, né? Se o crime não acontecer e tal, enfim. É um filme muito bom, por sinal. Em contrapartida, seguradores em territórios livres não desejariam desarmar os segurados, né? Nem poderiam fazê-lo. Afinal, quem gostaria de ser protegido por alguém que exigisse, como primeiro passo, que abrisse mão do seu autodefesa, né? Então, nesse sistema, as pessoas teriam direito a se proteger, mas direito a armas, né? Então, eu pessoalmente não acho isso pessoalmente útil, né? Pra mim, né? Mas eu creio que as pessoas têm que ter liberdade. Até a Constituição Americana, numa das emendas, ela fala sobre o direito to bear arms, né? Pra se autodefesa. Então, é um direito constitucional americano que muitos democratas odeiam, né? A maioria dos democratas odeia. Mas é um direito constitucional. E as pessoas, na época, aprovaram isso. E essa emenda estava correta. Mas a Constituição americana foi aprovada bem rápido, né? Mais rápido do que deveria. Mas, enfim.
o direito de se autodefesa, né? Por meio de armas de fogo. Obviamente, por exemplo, não significa que a pessoa tem que ter direito, a pessoa comum, de ter uma bazuca, né? De ter uma 12, ter uma K-47, né? Mas, ao menos, uma arma mais simples, né? Que possa defender a pessoa, caso seja necessário. Onde, por exemplo, a defesa da polícia não vai conseguir agir a tempo para a pessoa se defender. É simples, isso não é complexo. Quando você coloca burocracia para isso, eu acho que não tem lógica, né? Se a pessoa não tem é, histórico de criminoso e tal, não tem lógica. Sem a pressão pública equivocada e o julgamento de que o Estado de ajuda é necessário, e sem a cooperação voluntária da população, até mesmo o governo aparentemente mais poderoso implodiria e seus poderes dissipariam, né? Isso daqui é o final desse artigo, né? Assim, libertados, recuperariam nosso direito de autodefesa, etc. Então, entre aspas, resolveria grande parte dos problemas da sociedade, né? Eu discordo disso. Eu creio que. Eu creio que, em si, esse modelo. A primeira vez que eu vi foi no livro do Chaos Theory, do Robert P. Murphy. Que tem outra aula. Ele não. Ele não necessariamente é ele não é necessariamente auto-evidente, né? Ele não necessariamente é o que. Irrefutável, né? Como o Hopper diz, né? Por exemplo, tendo visto Romanos 13, eu creio que a noção de impostos e a existência do Estado não é irrefutável, como ele disse. Eu creio que o Estado deve existir, mas o modelo que deve ser seguido, modelo utópico, no sentido melhor possível a ser seguido, é um modelo que não permita muito poder na mão das pessoas. Se o líder tiver muito poder, ou os líderes, né? As pessoas que tomam as decisões macro, né? Têm muito poder, elas vão fazer merda eventualmente. Então, o que você tem que fazer? Uma constituição, num sistema de governo, permita o mínimo de poder para as pessoas. E, obviamente, o foco do Estado deve ser apenas leis. Ele deve criar e executar leis. Apenas isso. Mais nada. Então, o legislativo cria lá suas leis, etc. Senado, Câmara dos Deputados. Tem alguns que dizem que bicameralismo é uma merda. Poderia ser uma coisa só, mas o judiciário teria que ser eleito pelo povo. Os três poderes deveriam regular um ao outro, que é uma coisa que o próprio Thomas Jefferson cita, né? Tem um artigo muito importante sobre isso, que eu citei já em livro, essa questão do Thomas Jefferson, né? Os três poderes têm que gerenciar um ao outro, um não pode ser maior que o outro. E por isso, o judiciário tem que ser eleito pelo povo, tem que ter um júri que julga se eles estão fazendo a coisa certa ou não. Eles não podem simplesmente. Primeiro, eles não são eleitos, eles tomam as decisões que eles querem. E o executivo não poderia apontar ministros. E no momento que ele pode apontar ministros, ele é eleito, a cabeça dele muda, ele pode apontar quem vai dar mais poder pra ele ou pro resto, né? Então tem que todo mundo ser eleito e tem que ter uma rotatividade maior. Então, o presidente deveria ser eleito no mínimo, perdão, no máximo, 2 anos, a cada 2 anos, ou não 4. Eu acho muito pouco. 3 é muito. Então 2 já é meio termo, né? Alguns diziam dos antifederalistas 1 ano. Os membros, o presidente, por exemplo, do judiciário, né? Os membros do judiciário deveriam ser eleitos anualmente, possível, para você ter um mínimo de. Que alguém pode mudar de ideia, do nada virar um tirano, né? No Senado também, senadores não ficariam 6 anos no mandato, 2 anos no máximo. Acho que anualmente, ficar voltando anualmente é chato, né? Mas a cada 2 anos é menos pior. E é menos pior do que você ter alguma pessoa no mandato por muito tempo, né? Então, essa rotatividade permitiria maior. E sem, por exemplo, reeleição também. Não tem reeleição, porque aí tem uma rotatividade maior. Até os antifederalistas, alguns dizem, né? Diziam ali no livro que eu citei na última aula. Todos os principais artigos antifederalistas, né? Tem um que citou, tipo assim. Embora eu não lembre o nome deles exatamente, mas eu lembro de ler. Eu li recentemente o livro. É, que não faltam pessoas pra ter o cargo de presidência, né? Tem 200 milhões de pessoas no Brasil, por exemplo. Eu acho que dizer que a cada 2 anos não pode ter outro é um exagero, na minha opinião. Se você tem uma rotatividade, tem até que a pessoa que você não gosta vai sair mais rápido, e a pessoa que você gosta vai sair mais rápido.
Então, ajuda ambas as esferas políticas, né? Ajuda todo mundo, né? Porque, de repente, você não gostou da pessoa que foi eleita, 2 anos ela sai. Então, essa noção de 4 anos, ela é questionada antes da formação da Constituição Americana. E a Constituição Americana é a base de todas as constituições de independência, eventualmente. Então, dizer, não, 4 anos é algo eterno, imutável, divino, que foi escolhido pelos deuses, não pode ser questionado. Todos os métodos do governo foram instituídos no governo americano, que é a base para a maioria, eventualmente, podem ser questionados e devem ser questionados. Se não podem ser questionados, então alguém tem um conflito de interesse. Então, essa rotatividade é exatamente para induzir o sistema a não ter tanto poder. O federalismo dá mais poder. É mais centralizado. Quando você tem um confederalismo que os estados são independentes, tem um líder, mas no geral os estados são independentes. Não são países. É um país só, mas ele é fragmentado. Geografias diferentes, pessoas pensam de forma diferente. O norte pensa diferente do sul, o sudoeste pensa diferente, talvez dos dois. Então você não pode ter uma decisão federal. Tem poder pra caramba pra fazer o que ela quiser, né? Então, por exemplo, o consentimento de impostos de um estado é diferente de outro. Você não pode taxar eles igualmente. Então, é uma liberdade que tem mais ou menos nos Estados Unidos. Mas assim, eles são federalistas. Mas basicamente é isso. Até o próximo episódio.